Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. Eu sou o Francisco, e hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem muito importante sobre como a salvação pode te fazer mais seguro e feliz. A salvação é o maior presente que Deus nos deu, por meio de seu Filho Jesus Cristo. A salvação é a libertação do pecado, da morte e do inferno. A salvação é a reconciliação com Deus, o Pai, que nos ama. A salvação é a esperança da vida eterna, com Deus, o Filho, que nos salva. A salvação é a alegria do Espírito Santo, que nos enche, que nos guia, que nos consola. Mas o que é a salvação, afinal? Como podemos receber a salvação em nossa vida? Como podemos viver a salvação em nosso dia a dia? Como podemos compartilhar a salvação com o próximo? Para responder a essas perguntas, vamos abrir a nossa Bíblia e ver o que ela nos ensina sobre a salvação. Vamos começar pelo livro de João, o quarto evangelho, que nos conta a história de Jesus, o Salvador do mundo. No capítulo 3, versículo 16, lemos o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui vemos que Deus é a fonte da salvação, pois Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele amou o mundo, que é toda a humanidade, que Ele criou à sua imagem e semelhança, mas que se rebelou contra Ele, e se tornou pecadora, perdida e condenada. Ele amou o mundo de tal maneira, que é um amor incomparável, incondicional, sacrificial, que não mediu esforços, que não poupou nada, que não exigiu nada. Ele deu o seu Filho unigênito, que é Jesus Cristo, o seu único Filho, o seu Filho amado, o seu Filho eterno, que se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E por que Deus deu o seu Filho unigênito? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê, que é todo aquele que confia nele, que se entrega a ele, que o segue, que o obedece, que o adora, que o ama. Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, que não morra eternamente, não sofra eternamente, não se separe eternamente de Deus, que é a fonte de toda a vida, de toda a luz, de todo o amor. Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, que é a vida abundante, a vida plena, a vida feliz, a vida com Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é a Trindade Santa, que é a comunhão perfeita, que é a família celestial. Meus irmãos e irmãs, essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês hoje. Que Deus nos ajude a receber a salvação que Ele nos oferece em seu Filho Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a viver a salvação que Ele nos dá em seu Espírito Santo. Que Deus nos ajude a compartilhar a salvação que Ele nos manda em sua palavra. Que Deus seja glorificado em nossa vida, que é o propósito da salvação. Que Deus seja louvado por sua salvação, que dura para sempre. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se você quer saber mais sobre a salvação de Deus, leia a sua palavra, a Bíblia, que é a fonte da salvação. Se você quer receber a salvação de Deus em sua vida, aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador, que é a expressão da salvação. Se você quer compartilhar a salvação de Deus com o próximo, pratique as boas obras, que são as evidências da salvação. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Amém.